O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Meus diletos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja nos coloca uma liturgia muito bonita, bela e santa, que nos faz parar, pensar, meditar a respeito da aliança de Deus com o seu povo, Deus
escolheu um povo e fez com esse povo uma aliança que aquele povo deveria ser fiel ao que ele falava, e o Senhor, pela fidelidade do povo, haveria de protegê-los, guardá-los de todo o mal. Quando nós vemos esse texto do profeta Isaías, um texto totalmente espiritual, ao falar de Deus como um amigo amado, e como é precioso termos uma verdadeira amizade, sadia, salutar, verdadeira. O Deus que nós seguimos, que é o único e o verdadeiro, Ele não se fez distante, mas Ele se fez nosso amigo, mas Ele se fez proximidade de coração a coração. A poesia de servir a Deus, ela é encantadora. Essa poesia do serviço a Deus é verdadeiramente fascinante. Por quê? Porque ela desvela para nós o sentido do nosso viver. Porque ela demonstra para nós cristãos que de Deus viemos, em Deus vivemos e para Deus haveremos de voltar. É o ciclo natural da vida do homem. Veio de Deus, deve viver em Deus para voltar para Deus. Só que aqui o profeta Isaías está contando a história do antigo Israel, a vinha de Deus que não produziu bons frutos, a vinha de Deus que produziu frutos selvagens, frutos amargos. Olha que coisa interessante, o questionamento de Deus sobre aquela vinha. O que eu poderia ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas porque produziu uvas selvagens. Israel foi de verdade preferido por Deus, mas preferiu ser preterido. Israel foi vaso de eleição. Deus escolheu aquele povo como um povo de sua herança, como o seu povo. Vocês serão para mim uma nação, e eu serei para vocês o Deus. É por isso que até hoje a gente, ao rezar, nós dizemos: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Deus que escolhe um povo, cerca aquele povo de carinho, cerca aquele povo de proteção, faz com que aquele povo de verdade seja soberano. Mas, como algo natural no ser humano, nós sempre somos propensos a cair, a queda, sempre somos como que atraídos pelo mal. Veja você, entre um pouquinho agora nas suas atitudes. Quantas vezes você foi tentado a fazer alguma coisa que você sabia que não era correto, e mesmo assim foi tentado? Quem sabe até chegou a consumir, a fazer em ato. Quem sabe chegou até a transgredir essa lei. Mas você tinha consciência que não podia fazer, que não era bom para você, que era errado, e mesmo assim fez. Aquele povo de Israel tinha consciência que Deus o protegia, tinha consciência que era o povo escolhido, mas como sempre queriam caminhar sozinhos. Meus irmãos, o grande erro da humanidade nos tempos de antanho foi se imaginar vivendo sozinhos,
O grande erro daqueles homens foi imaginar que poderiam viver sozinhos, sem Deus. E todas as vezes que eles tentavam empreender algo sem Deus, eles quebravam a cara. Todas as vezes em que eles queriam caminhar sozinhos, eles iam que erravam, que não estavam no caminho correto. E mesmo assim, somos nós, o homem do tempo odierno. Nós, todas as vezes que queremos caminhar à revelia de Deus, somos fadados ao fracasso, à miséria. Por quê? Porque o segredo das nossas vidas consiste em permanecer, em viver no Senhor. E isso não é, de modo algum, uma humilhação para o homem, mas é de verdade o homem praticando a justiça para com Deus. Deus é Deus, e para com Ele mesmo, eu sou uma criatura. Deus é infinito, eu sou finito. Deus é santo, eu sou pecador. Deus é grandioso e eu sou ínfimo. Deus é soberano e eu não tenho soberania nenhuma. E esse cântico aqui do profeta Isaías nos fala com toda dignidade que o homem não pode de modo algum querer viver sem Deus, mas é em Deus que ele encontra sentido para a sua vida. Só que vejam bem, essa primeira leitura de hoje, ela está totalmente ligada com o Evangelho de hoje. Nosso Senhor pega esse cântico de Isaías, essa poesia de Isaías, ao falar da vinha de um amigo, e o próprio Senhor agora fala da sua vinha, que é Ele, que é o seu corpo, que é a nova Israel, que é a igreja, porque corpo dele. E aqui o texto santo nos diz que a uva produzida no Novo Testamento é uma uva boa, suculenta, salutar, diferente da uva produzida no Antigo Testamento, selvagem. E aqui o problema não é com a vinha. O problema dessa vinha do Novo Testamento são os vinhateiros. Por quê? Porque eles se acham donos da vinha. Eles pensam que eles são o proprietário da vinha, e não. A vinha é de Deus. A vinha pertence a Deus. É como ainda hoje nós vemos o ser humano a brincar de Deus, querendo ocupar o lugar de Deus. Meu Deus do céu, nunca a nossa capacidade tão pequenina vai chegar a compreender, a conter a grandiosidade de Deus. Nós somos limitados, nós temos um tempo de vida neste mundo, estamos passando, não temos conhecimento, nem totalmente de nós mesmos. Por quê? É porque em Deus nós nos encontramos. E não existe uma felicidade distante de Deus. Olha, meus irmãos, em meio às minhas divagações, em meio aos momentos em que eu estou à toa a pensar em alguma coisa, eu não consigo raciocinar alguém que se diz ateu. Ao contemplar a vida, ao contemplar o mistério e o segredo do viver, eu não consigo imaginar alguém que vive sem fé, que vive em meio ao mundo à toa, que não compreendeu, que não entendeu a filosofia da vida. Somos finitos, e nós temos que tomar consciência que a oração, que o nosso modo de servir a Deus
nos aproxima dele, nos humaniza, nos fortalece, nos dá essa paz que o nosso coração está tanto a desejar. E aqui o autor sagrado nos diz que aqueles vinhateiros se apossaram da vinha, querendo a vinha para eles. O reino é de Deus, o reino não é nosso. Nós haveremos de passar. Por esses dias eu dizia aqui nesse púlpito, eu dizia a vocês assim: olha, minha gente, quando nós morrermos, no outro dia o sol vai brilhar do mesmo jeito, tudo acontecerá da mesma forma, só nós que partimos para estar com Deus. E não existe um segredo maior do que tomar consciência disso. É preciso pensar assim. É preciso que nós olhemos para nós mesmos e tomemos consciência que servir a Deus é uma necessidade que nós temos enquanto humanos, enquanto homens fragilizados, quebradiços. Não adianta a arrogância. Iremos todos, sem exceção, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seremos todos imunados. O que é isso, Padre? Enterrados, todos nós. E a única coisa que vai, nesse primeiro momento, viver é a nossa alma se purificada, é o nosso espírito se em consonância com o projeto de Deus. Não adianta a arrogância. É preciso pôr todos os dias o nosso joelho no chão. É preciso, colocando o nosso joelho no chão, reconhecer a nossa condição criatural. Não somos os criadores. Temos um tempo de vida aqui, e esse tempo é para que produzamos bons frutos. Quais os frutos da tua vida? Ao longo desses anos todos que você vive, o que você produziu de bom? Qual é o saldo que você tem? O que você vem produzindo? O que sua vida vem representando para a tua família, para a tua casa, para os teus amigos? O que é que você produz? Qual é a tua produção? É alguém a passar pelo mundo praticando a justiça, distribuindo amor, mas com a consciência de que está em Deus? Ou é alguém que está a se corromper pelo mundo, querendo viver a vida de qualquer modo, empurrando-a com a barriga? Não, é preciso sim que nós tomemos consciência que temos essa liberdade para praticarmos o bem. Lute para ser alguém do bem. Lute para ser alguém que vive o bem. Uma vez, como padre, eu dizia a algumas pessoas, mas essa pessoa de um modo particular me chamou muito a atenção, porque eu dizia assim: olha, meu filho, você está precisando que alguém venha te proteger de você mesmo. Você está sendo quase uma bomba, vai destruir a sua vida e vai destruir a vida de tantos. Pare com isso. Muitas vezes nós temos que nos proteger de nós mesmos. Olha que coisa. É o próprio Senhor que vai dizer: não é o que entra que torna um homem impuro, mas é aquilo que sai de dentro do homem. Quantas pessoas, minha gente, em meio à nossa cidade, à nossa paróquia, a produzir coisas ruins, a destilar o tempo todo veneno contra as outras pessoas, de uma forma muitas vezes tão irresponsável. Nós temos contas
a prestar a Deus, sim. E vamos prestar contas de todos os nossos atos. Mas não alimente dentro de você uma revolta contra alguém. Não alimente dentro de você um espírito de vingança. Não alimente dentro de você nada de ruim que pode te fazer tomar uma atitude que venha te prejudicar e prejudicar a tantos. Quando for tomar uma atitude, nunca tome essa atitude de cabeça quente. Espere o calor da paixão se esvair. E depois aí você para e pense se a atitude de cabeça quente que você iria tomar é a mesma que de cabeça fria você vai tomar. Tome, é a correta. Se você parar e analisar e ver que aquela atitude que você queria tomar de cabeça quente não tem nada a ver com a atitude que você vai tomar agora de cabeça fria, peça a Deus, nosso Senhor, iluminação e equilíbrio, para que não venha de verdade se destruir por aquilo que é cultivado dentro de si. Por que cultivar o ódio? Por que cultivar o rancor, a mágoa, a raiva? Por que não perdoar aquele que você ama e que infelizmente caiu? E que infelizmente, quem sabe, está precisando de ajuda, de socorro. E você é esse agente. Oh, meus irmãos, quantas pessoas vivem perto do corpo, mas tão distante do coração. Como é comum a gente ver isso, perto do corpo, e o coração do outro a quilômetros de distância. Muitas vezes basta uma palavra simples de dizer assim: você é importante para mim, eu me preocupo contigo, vamos mudar de vida, vamos de verdade ser felizes. E como esses sentimentos estão em falta na nossa sociedade, na nossa paróquia, nas nossas famílias. Tudo isso são frutos que devem ser produzidos a partir dessa vinha que é o Senhor. Olhem que essa vinha do Novo Testamento, ela produz bons frutos. Por quê? Porque a vinha é o Senhor. Nós somos esses ramos que somos alimentados pela seiva, que é o Espírito Santo de Deus. A uva que você produz, a uva que eu produzo na minha vida, deve ser verdadeiramente uma uva boa, salutar. E olha que coisa, essa uva é ela quem produz o vinho, que nos dá alegria, que por incrível que pareça é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Está inebriado pelo vinho nas Sagradas Escrituras é sinônimo de estar inebriado pelo Espírito Santo de Deus, a nos dar essa alegria e encontrar todos os dias de verdade uma razão para viver, e encontrar todos os dias uma razão para ser feliz. Por que tanta amargura em meio aos nossos corações? Temos tantos motivos para sermos felizes. E tomar consciência de que as dificuldades, de que os problemas da vida, tudo isso serve como um aprendizado. E muitas vezes das coisas que são ruins, Deus tira uma coisa boa. Observem que a vinha do Antigo Testamento não produziu nada, só uvas ruins. A vinha do Novo Testamento produz bons frutos. Só que essa vinha do Novo Testamento, ela nunca vai ser tirada de nós. Por quê? Porque é uma eterna aliança, ela é a perfeição.
Infelizmente, para a vergonha da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quantos cristãos a envergonharem a fé, bispos, padres, leigos, religiosos, quantos e quantos a envergonharem a fé, a envergonharem a Igreja, a envergonharem e ultrajarem o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E somos nós, você, eu, somos nós que somos Igreja, que devemos de verdade dar bom testemunho em meio ao mundo, sendo lar diferentes, vivendo como alguém que está desejando o céu e tem medo de morrer com o coração rancoroso, com ódio, com raiva, e tem consciência que cada minuto é um dom de Deus, que cada hora é uma preciosidade de Deus, para lutarmos pela nossa salvação. É claro, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes nós nos inquietamos com tantas coisas. Sim, somos limitados, e em muitos momentos das nossas vidas nós haveremos, sim, de perder a nossa paz. Mas por quê? Porque a nossa oração é pouca. Quem muito perde as estribeiras, perde porque está rezando pouco, perde porque não está levando a sério a vida espiritual. Muitas vezes eu fico cá com os meus brocados, a olhar e a contemplar tantas pessoas que poderiam ser de verdade felizes, mas ao invés de se deterem naquilo que é essencial para a felicidade, vão se apegando a coisinhas tão pequenas para viver uma infelicidade. Não podemos de modo algum ficar procurando chifre na cabeça de cachorro, porque tem gente que é impressionante, nada está bom, não tem nem problemas, não tem nem dificuldades, e reclama de tudo, e só lamenta da vida, e parece que não olhou para trás para lembrar da vida que já teve e pelo que já passou. É preciso parar, meus irmãos, de olharmos os pequenos problemas que temos, e é preciso olhar nas coisas grandes e boas que nós temos, que devem de verdade nos causar felicidade. Para de reclamar, de ver a vida tudo de cor cinza, sem graça, e vamos começar de verdade a viver na graça de Deus e vivermos na paz de Deus. Olha que essa primeira leitura de Isaías, esse evangelho de São Mateus estão totalmente interligados. Uma vinha que não produzia frutos, uma vinha que produz bons frutos, mas que os vinhateiros querem se apossar da vinha. Só que em meio a essa poesia da vinha, a Igreja nos coloca hoje um texto da carta de São Paulo aos Filipenses, a nos tranquilizar na vida, a nos fazer olhar a nossa vida como uma bênção que deve ser vivida em comunhão com Deus. E vejam como São Paulo escreve essa carta, aquela comunidade tão pueril, que facilmente se desesperava, e tantos outros esfriavam na fé, e tantos outros como que se revoltavam contra Deus. E São Paulo ali, com todo o amor, a catequizar aquele povo, e assim São Paulo escreve: irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. É preciso pedir, é preciso sermos honestos com Ele.
Certa vez, uma pessoa me dizia assim: Padre, Deus não sabe tudo. Eu dizia: sim, Ele é onisciente, mas se Ele sabe tudo, por que eu tenho que rezar pedindo a Ele alguma coisa? Eu disse: sabe por quê, minha filha? Porque se Deus te concedesse as coisas sem você pedir, você nunca lembraria dele. Nunca lembraria. Porque vocês vejam, nós somos tentados a rezar quando a gente precisa. Somos tentados a rezar quando precisamos. E depois que conseguimos, queremos que como esquecer aquilo que Deus nos concedeu. Não. O ato de pedir a Deus alguma coisa nos humaniza, nos faz compreender que nós somos infinitos e que não temos poder de mando, e como diz vocês aqui na cidade, e que nós não apitamos nada. Quem de verdade nos conduz é Deus. Deixa de arrogância e aprenda a colocar o teu joelho no chão para descobrir o verdadeiro sentido da vida, que é servir ao teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, como diz essa oração tão famosa dos judeus, o Shema, ó Israel. Meus irmãos, apresentar a Deus as nossas necessidades, como? Em orações e súplicas, o texto santo nos diz, acompanhadas de ação de graças. Se vocês pegam esse texto aqui, traduzido como traduziram, infelizmente, uma tradução que empobreceu o texto. Mas se você pega esse texto aqui e faz uma transliteração do verbete principal do texto, vocês vão ver que essa ação de graças aqui quer dizer Eucaristia. Apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas da Eucaristia. É por isso que a gente reza na Santa Missa por aquele que faleceu, agradece a Deus aquele que recuperou a saúde, oferecemos a Deus as nossas dificuldades, colocamos no altar do Senhor aqueles que estão padecendo alguma enfermidade, pedimos a Deus proteção, agradecemos a Deus os dons concedidos a cada um de nós, fazendo isso aqui que Paulo nos orientou a fazer, apresentar a Deus as nossas necessidades com orações e súplicas acompanhadas de ação de graças, ou seja, acompanhadas da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, e Paulo deseja àquela comunidade que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A paz que nós temos é um dom concedido por Deus. A paz que nós temos é o dom concedido por nosso Senhor Jesus Cristo depois que Ele ressuscita. Quando os apóstolos estavam todos aflitos ali, o nosso amado sumiu, o nosso amado vai passar pela corrupção, como que esquecendo que o Senhor havia dito 3 vezes, que com 3 dias haveria de ressuscitar. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não engana, a palavra de Deus nos diz o que nós devemos, enquanto cristãos, fazer e viver para alcançarmos os céus. Nós é que muitas vezes desprezamos aquilo que é sagrado e nos detemos muitas vezes em meio ao mundo com coisas medíocres, que não edificam, que verdadeiramente nos desumanizam, roubando nós de nós mesmos. E olha o que Paulo diz àquele povo: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude.
ou de qualquer modo mereça louvor. Muitas vezes eu fico imaginando como as pessoas perdem o tempo com coisas que não edificam, nas redes sociais, nas conversas, certos vídeos, certas coisas que não faz nem pensar. Eu fico observando, principalmente os jovens, a consumir tanta porcaria, me desculpem a palavra sem nenhuma elegância, mas eu fico imaginando e vendo e observando como a juventude hoje em dia consome lixo, consome porcaria, coisas medíocres. É por isso que não amadurecem, que não vão maturando o coração. É por isso que as conversas são tão levianas, tão vazias de sentimento. É por isso que quando aparece alguém com um bom papo, com sabedoria, com dignidade, com inteligência, isso deve alegrar o nosso coração, porque a mediocridade hoje em dia é uma chaga, como um câncer a consumir as pessoas, para que as pessoas cada vez mais deixem de viver divinamente e passem a viver diabolicamente. Oh, meus irmãos, nós somos de Deus, nós viemos de Deus, nós temos que cultivar coisas boas, temos que viver coisas boas. As nossas conversas devem nos edificar, as nossas conversas devem de verdade nos jogar para o alto e não nos jogar para baixo. E tantas conversas que não edificam, que não completam, que não preenchem e que nos desumanizam. A igreja, porque é mãe, porque é mestra, porque de verdade busca nos catequizar. A igreja nos orienta a pensarmos as coisas do alto, as coisas que nos enobrece, as coisas que nos engrandece, sem vaidade nenhuma da nossa parte, mas só com o desejo de sermos cada vez mais semelhança de Deus, que é puro, que é santo, que é o ser mais inteligente que existe, que de verdade é o início, é o princípio e o fim de todas as coisas. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida de exemplo para os outros, que os pais sejam exemplo para os filhos, que o papai seja um grande exemplo para o filho homem, que a mãe seja um grande exemplo para a sua filha mulher, e a filha mulher, ao contemplar a sua mãe, diga: eu quero ser como a minha mãe. E o filho homem, ao contemplar o seu pai, ele possa dizer: eu quero ser como meu pai, um homem de bem. E quando venha sonhar em construir uma família, ele possa querer reproduzir a família de onde ele veio, a família na qual Deus nosso Senhor o fez crescer, sendo verdadeiramente uma igreja doméstica. Eu tenho tanta pena e machuca tanto o meu coração quando eu vejo pai, quando eu vejo mãe, que deveria ser um exemplo para os filhos, mas prestando de verdade um desserviço à educação. Um pai bêbado, uma mãe desequilibrada, quem sabe lá cheio de vícios, cheia de dificuldades, e isso a machucar o coração de todos. E como isso é comum, e hoje em dia essa família vai perdendo aos poucos a credibilidade. Nós, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, devemos lutar com todas as forças, com toda a nossa garra, com todo o nosso empenho, para vivermos cristamente. E se preciso for, rezar uma vida toda para converter alguém que Deus nos deu para amar, cuidar e zelar. E essa cruz a carregar nos faça aos céus chegar. Eu rezo ao Senhor o bom Deus,
para que vocês todos que vieram à igreja nessa noite tão quente, que saiam daqui com o coração aquecido e voltem na próxima semana com a certeza de que produziu bons frutos a apresentar ao Senhor da vida. Que assim todos nós, vivendo esse sonho e esse desejo de Deus, façamos jus ao que somos, o verdadeiro corpo do Senhor, que pertencemos a essa vinha que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus.